Bom, vamos então dar boas-vindas. Eu fico no celular, gente, para poder ver as perguntas, se alguém mandar pergunta, tá? Só por isso. Mas, bom, bem-vindos, boa noite. É isso aí, boa noite, pessoal, bem-vindos. Hoje estou aqui, nessa sexta-feira, com a Aline, minha bela esposa. Estamos mais juntos enquadradinhos agora. Aqui nessa varanda linda, nossa casa aqui em São Paulo, para essa terceira live. Por que estamos continuando com esse formato de live? Porque é divertido, né? E também porque é bem prático. A Muito gente já prático. faz e já fica aqui no canal, depois a gente só coloca o título, que às vezes o YouTube não permite que a gente coloque o título na hora que está liberando a live aqui para vocês. Então a gente coloca o título depois e a fotinho aqui da thumbnail e pronto. Então é bem prático também, né? Muito legal de fazer. E além de ser assim, ao vivo, testa também os nossos limites aqui um pouquinho de falar ao vivo e de receber perguntas ao vivo e responder, e também a gente pretende deixar essa gravada, certo? Sim, pretendemos, vamos deixar gravada. Legal. Teve esse início para a gente ajustar, né, até para modificar a câmera. Nós estamos utilizando a câmera da frente do celular para ficar com mais qualidade. Por isso que eu estou vendo aqui, ó, no meu, para ver se a gente está enquadradinho, certinho. Por isso que a gente foi arrumando conforme já tinha começado a live. Exato. E como vai ser o nome dessa live, amor? O nome da live? O que os outros vão pensar. Depois você vai ver esse vídeo com esse título, tá? Então, se você está vendo agora e depois for olhar no canal, vai estar esse título, o que os outros vão pensar, e a gente vai desenvolver um papo aqui com vocês sobre isso. Bom, sabemos que muita gente que segue aqui hoje, estou aqui, a gente fala nisso nas lives, porque tem gente chegando agora de alguns meses para cá, quando a gente mudou para São Paulo, e também quando a gente estava em Campos, pessoas conheceram a gente por Campos do Jordão. Não era lá pela nossa vida em Cascais, em Portugal. Mas, de qualquer forma, essas pessoas não sabem muito do nosso passado, às vezes não fuçaram no canal o suficiente, mas a gente tem essa tendência de pensar, né? Nós todos, seres humanos, o que os outros vão pensar. E a gente estava conversando esses dias, Bruno e eu, sobre isso. E resolvemos trazer esse tema, né? Esse bate-papo aí. Sempre a live ela vai permear vários assuntos, né? Até porque tem um espaço, um tempo um pouco mais extenso para a gente conversar. Então a gente tem algum norte, temos um tema, uma ideia, que a gente vai conversando, seguindo essa linha, mas sempre a gente vai também abordando outros assuntos, inclusive, né, respondendo a perguntas. Então, por isso que a gente está trazendo novamente essa live nas sextas-feiras. Ainda não é toda sexta, mas a ideia é trazer com o tempo, né? A gente vai alavancando. Então, vai ajudando. Respondendo as perguntas, conversando. E aí, vamos aproveitar para dar boas-vindas. Tem o pessoal chegando. Se vocês quiserem já comentar, quem está presente, se quer aproveitar para fazer alguma pergunta, né, conversar com a gente, você é mais que bem-vindo. Né? Então, retomando um pouquinho essas lives e também falar um pouco como está a nossa semana, como está o nosso momento, né? Já estamos aí, terceiro mês, indo para o quarto mês do ano de 2023. Olha que rápido, né? Tá voando, gente. 2023 estão percebendo? Tá voando. Estão achando isso? Verdade. Para a gente é particularmente bom, é uma coisa boa ele estar passando rápido esse ano, né? Sim. Para que a gente chegue logo nas fases que a gente considera mais divertidas e mais agradáveis para nós, né? Porque esse momento agora, esse início de ano é muito quente também. E a Aline não é nada fã de calor. Eu sofro muito, gente. Sofre demais, sofre. Eu tenho muita enxaqueca, dor na nuca, então são coisas desagradáveis. Eu passo mal mesmo, sou muito não resistente no calor. Não sou uma pessoa de calor solar. E eu tô sofrendo muito esses dias em São Paulo. Eu até, assim, eu sempre gostei de calor, adorava. Mas hoje eu confesso que eu gosto menos. Principalmente depois de me habituar com um climinha mais ameno, com um pouquinho mais de frio. De Portugal, né? De Portugal. Agora, esse período a gente acaba não aproveitando tanto, justamente por conta do calor. A gente acaba não saindo tanto de casa, muito sol, muito abafado. E é um período agora que está realmente desagradável. A gente acaba fazendo menos coisas, coisas que a gente gosta, por exemplo, coisas simples, ir ao cinema, ir a cafeterias. Para as pessoas que me acompanham no Instagram e também acompanham o Bruno, essa semana passada a gente foi numa cafeteria que a gente gosta aqui em São Paulo, comemos alguns cookies, aqueles cookies macios, deliciosos, sabe? A gente ama, mas tava bem calor já no dia, mas de lá pra cá piorou, né? Piorou. Piorou o calor. Finzinho agora, né, de outubro. E aí desanima um pouco sair, né? Desanima. Você sai, gente, ó, eu tô aqui com vocês não têm noção. A blusa tá grudando na barriga de suor. Não é agradável a sensação. A gente teve que fechar um pouquinho aqui também os vidros da varanda. Para justamente, né, diminuir um pouquinho do barulho, do ruído externo, né?
Então, conforme vocês estão chegando, se quiserem comentar como está o áudio, né, se está bacana. Sim, se está saindo o áudio. A gente Tá está falando bem? aqui, a gente esqueceu de perguntar isso. Se não estiver saindo áudio, a gente está falando aqui, ninguém está ouvindo nada. Imagina, né? A live muda. Então, assim, relembrando, vamos continuar nesse formato da live, justamente por ser mais prático, a gente conseguir abordar vários assuntos, responder perguntas. Está sendo divertido e estamos realmente bem animados para continuar até a longo prazo com esse formato de live, né? Sobre a questão de vídeos, outros tipos de vídeos, com o tempo a gente vai encaixando. Olha, até a gente tem que falar isso, né? Porque como a gente acabou, mandei um oi aqui para vocês no chat, tá? Como a gente acabou não fazendo nas últimas sextas, depois da última live que a gente fez aqui no canal, a gente anunciou que a gente voltou com o canal, porque o canal não acabou, apenas ele acompanha as circunstâncias da nossa vida, né? E a gente voltou no sentido de não deixamos de ter o canal, não vamos deixar abandonado, até porque se a gente resolvesse finalizar o canal, a gente faria um vídeo falando, né? Para poder não ficar aqueles canais assim com cara de acabou e ninguém avisou nada. A gente não gosta disso, a gente gosta de finalizar aquilo que quando a gente se propõe a finalizar algo, a um ponto final. Mas não é o jeito, não é o objetivo desse canal, e o jeitinho que a gente achou de participar mais é a live, né? Isso. Porém, as últimas semanas, a gente acabou não fazendo live, mas tá tudo certo, gente, tá tudo normal. Sim, não é uma coisa bacana para você que acompanha, e que às vezes quer mais conteúdo, mas a gente está organizando a nossa vida, gente. Então não é fácil organizar a vida com tantas coisas acontecendo, graças a Deus, coisas boas, né? Vários preparativos, muita coisa. Preparativos, olha aí. Por quê, né? A última live a gente deixou salva, se eu não estou enganada, com o nome, qual o nome foi? O nome da última live? Vamos nos mudar, estamos de mudança. Isso, é isso. Então a gente já falou isso na última live, e não é segredo, a gente não vai ficar fazendo um misterinho. A gente, sim, não vai ficar mais em São Paulo, a gente já decidiu de vez. E só estamos há 5 meses aqui. Só há 5 meses em São Paulo, saímos de Campos e voltamos para São Paulo, estamos há 5 meses, mas é só o que a gente não quer ficar, transitório, a gente não quer ficar muito mais tempo. Então, esse ano de 2023, provavelmente é o ano que a gente sai de São Paulo e vai embora de São Paulo, a gente vai mudar. De novo. Vamos, então vários preparativos, né? Desde organizar itens, livros, coisas que nós temos, né? E tá no aquecimento aí. A gente está organizando, hein? Tá um momento bem gostoso. Mas ao mesmo tempo, imagina, um checklist infinito, não é? Sim. Tá complicado. E o que isso tem a ver com o título do vídeo? Aproveitar aqui o que tem a ver, já vamos retomar. Para dar oi pro Davi Manuel. Tudo bem? Cara, bem-vindo, boa sexta para você. Legal que você confirmou que o áudio tá bom, né? Legal. E também estamos utilizando a outra câmera aqui do celular, do smartphone. Essa live também nós vamos gravar, né? E deixar salva, Deixar salvo, então você vai poder reassistir. A gente vai, né, como eu falei no início, bater esse papo um pouquinho sobre o que os outros vão achar. É algo muito curioso, porque até se você, quem está assistindo aí, quiser comentar, comenta se você aqui, né? Está morando fora, se você já mudou, se você mudou de cidade. Na verdade, a mudança é uma situação que, por vezes, ela é muito bacana para você, muito interessante para você, só que os outros acabam não entendendo, né? As pessoas tendem a não entender. Exatamente, principalmente quando sai do padrão. Sim, não é? A mudança repentina, diferente do que as pessoas não estão habituadas. Isso aconteceu com a gente lá em 2015, né? Houveram vários questionamentos, né? O que os outros vão achar da sua mudança, né? Por que em 2015? Para explicar para as pessoas. Em 2015, quem não sabe, nós mudamos de São Paulo para Portugal, Cascais. Né? Então a gente ouviu coisas, né, de pessoas assim, colegas, conhecidos e tal, que não entenderam muito, e foram algumas pessoas até criticaram, entendeu? E até não é só a questão de mudança, não, de cidade, de país, mudança de carreira, por exemplo. Você está numa carreira e você resolve mudar de carreira. Por mais que às vezes não seja do dia para a noite, você esteja num planejamento, cumprindo etapas de um planejamento para mudar de carreira. O que as pessoas costumam pensar quando você fala isso? O que aconteceu? É isso que eu estou falando, que a gente estava conversando esses dias, né? Isso. Sobre o que os outros vão pensar. O quão importante é o que os outros vão pensar sobre uma mudança que para você vai te fazer muito feliz. Sim. E muito Será bem. Que tem importância, né? O que os outros pensam?
Isso é o que a gente tem que sempre repensar, sempre seguir o nosso coração. Inclusive, a gente estava conversando com pessoas próximas na semana passada a respeito disso, né? De mudança em geral, em vários aspectos da vida, e de você seguir o seu coração, você seguir aquilo que você acredita, né? E sem julgamentos dos outros, sem opinião dos outros, porque por vezes as pessoas não entendem aquela ação, aquilo que você está fazendo. Então é muito gostoso você ser feliz, estar certo na sua decisão. E então, se você já teve algum julgamento, né, as pessoas na sua vida, elas julgaram, te criticaram, talvez, por decisões, por escolhas que você tomou, né, você deve entender um pouquinho do que nós passamos, você pode comentar aqui embaixo, compartilhar com a gente. Sim. Né? Estou tentando ler aqui as coisas, gente. Não, bacana. Até a gente quer trazer as lives, como falamos, para trazer esses assuntos, aproveitar esse espaço, esse momento para abordar várias coisas e também falar um pouquinho como está o nosso momento. Porque nós vamos encaixar ainda outros tipos de vídeos, outros materiais que vão seguindo, como a gente sempre fala, o nosso momento, né, o momento da nossa história. Inclusive, o formato de vídeo que nós gostamos de trazer é muito dia a dia. É o que nós não temos gravado muito, esse dia a dia. Uhum. Né? Às vezes um café, uma comida. Cotidiano mesmo. Bem dia a raiz, dia, né? De onde estamos, como está a nossa vida, que é o conteúdo que a gente mais gosta de fazer e gosta de assistir, né? Sim. Eu gosto muito de conteúdo do dia a dia, quando a pessoa mostra a realidade dela, seja onde estiver no mundo, no Brasil ou em outros lugares, e que ela mostra pequenas coisas do dia a dia, porque eu vejo muito valor no cotidiano, né? Numa rotina, vamos dizer assim. Eu sei que a rotina, nessa palavra, já soa aos ouvidos ruim, uma coisa chata, mas depende, se você tem uma rotina que consegue encaixar pequenas coisas divertidas, como se você consegue ver um brilho no dia a dia, ir numa cafeteria para tomar um café com croissant, fazer uma caminhada gostosa num ambiente gostoso, andar de bicicleta, você consegue ter prazer no dia a dia. Prazer naquelas coisas simples, no cotidiano, exatamente. Às vezes num café, sentar na varanda, ler um livro, com tanta coisa acontecendo, a gente acaba às vezes não aproveitando esses momentos mais. É difícil, né? Porque o trabalho toma nosso tempo, os afazeres, e os pequenos prazeres, eles parecem que vão desaparecendo. Vão ficando de lado para depois. E é muito gostoso quando a gente traz para o canal, traz esse conteúdo, esse tipo de material, e nós adoramos assistir, né, acompanhar canais do mundo todo, não só em outros países, mas no Brasil, por toda parte do mundo, tanto no YouTube, Instagram. É muito legal a gente acompanhar, a gente adora realmente ver esse conteúdo dia a dia, e é o que a gente quer voltar com mais frequência a trazer aqui no canal. Por enquanto está nesses conteúdos de live, nesse bate-papo, um período um pouquinho mais extenso para a gente conversar e abordar vários assuntos, mas depois nós vamos retomar com toda a força, com toda a história que nós já temos há 8 anos aqui no Estou Aqui, esse conteúdo dia a dia. Mas eu tenho uma questão para levantar sobre isso, de dia a dia. Eu sempre tenho uma opinião, né? Isso é bom. E é uma coisa... Por exemplo, o Bruno falou coisas pequenas, coisas gostosas, mas mesmo as coisas pequenas e gostosas, elas necessitam de uma mínima infraestrutura e estabilidade. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, em São Paulo, tem muita infraestrutura, o tanto de cafeterias, gente, que tem aqui, de restaurantes. Assim, é uma cidade que, de fato, tem de tudo, inclusive coisas 24 horas, né? Lugares muito bonitos, bacanas, mas São Paulo sofre, e a gente tem visto cada coisa, a gente tem presenciado, né, amor? Coisas, assim, muito horríveis, muito tristes, que a gente nem traz no canal, porque a gente gosta de manter um ambiente, uma vibe leve, gostosa no nosso canal. Mas são coisas, assim, que você já deve imaginar, relacionadas a crimes, a furtos, a assaltos, enfim. E a gente tem presenciado muitas coisas. E nós desacostumamos com isso, né? Porque nós ficamos 1 ano e meio em Campos do Jordão, né, interior. E lá tem a tranquilidade do interior, né? Depois do período da pandemia, quando nós estávamos em São Paulo. E antes disso, 4 anos e meio em Portugal. E, então, gente, voltamos para cá e a gente estava desacostumado um pouco com essa situação. Você se desacostuma rápido com o que é ruim e se acostuma rápido, mais rápido ainda, com o que é bom, né? Exatamente. Então, voltando ao cotidiano, São Paulo permite você ter muita infraestrutura e você ter muitas opções. Mas a falta de segurança, olha que curioso,
você torna um pouco inacessível as coisas, limita o acesso a toda essa infraestrutura. Não é verdade? A gente ainda estava falando sobre isso. O que adianta São Paulo ter tantas coisas bacanas para fazer, ser uma cidade cheia de coisas, com muitas opções, que você tem um toque de recolher, vamos dizer assim, invisível, para fazer certas coisas. Então não é qualquer horário que a gente sai para andar de bicicleta ou andar de patins às 7 da noite, dependendo. E assim, dependendo do lugar de São Paulo, hoje em dia eu arrisco dizer que São Paulo inteira, né, tá problemática. Sim. E isso afeta o quê? O que o Bruno estava falando, o cotidiano. Exato, não é? Fala um pouco. Então, você acaba não se animando muito para sair. Por conta da segurança pública. Por conta da segurança pública. Eu estava conversando na semana passada com uma pessoa a respeito disso. E ela disse, poxa, eu não saio à noite, porque é perigoso, não me sinto seguro, não me anima para sair. Então desanima. E quando a gente estava, na semana passada, conversando com outras pessoas próximas sobre essa questão de mudança, né? Poxa, de novo, estamos só 5 meses aqui em São Paulo e vamos nos mudar já estou de saco cheio. A gente já não aguenta. Eu também confesso que, né, eu não me habituei com esse estilo de vida, né? Para nós, o dia a dia, até como a gente falou, de gravar o dia a dia, mas viver o dia a dia no lugar onde você está, de forma mais plena, completa, é algo que nós gostamos, mais até do que ficar viajando, fazendo grandes passeios, mas aproveitar o lugar onde você está. E conversando até com essas pessoas, ela fala, poxa, vocês estão certos, realmente, né? Em querer mudar, podem sair de São Paulo, né? Isso, porque realmente é complicado, né? Cidade grande, todos sabemos, que tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, e é algo que tem aumentado muito, né? Infelizmente, nós vemos como prisioneiros aqui. E, gente, eu não sei se você que está assistindo agora, aqui ao vivo, ou depois, que a gente deixar gravado, é uma pessoa que já esteve, que mora em cidades grandes, ou que já esteve. A gente já recebeu comentários de pessoas que falaram assim, eu sempre morei no interior do Brasil, em algumas cidades, é mais seguro. Mas aí a gente esbarra na infraestrutura. A própria cidade de Campos do Jordão não tinha a infraestrutura que a gente queria. A gente foi sabendo, a gente já falou sobre isso em outras lives, não vou ser repetitiva, a gente foi sabendo das limitações, foi testar se gostava, se conseguia viver nessa limitação. Não conseguimos, voltamos para São Paulo, mas desde o início, quando a gente decidiu, vamos voltar para São Paulo, amor, a decisão era temporário, certo? Sempre foi definido assim. Temporário. Nunca foi para ficar aqui e ver se a gente se adaptava. Nós nascemos aqui, nós sabemos exatamente de tudo. E, gente, São Paulo, o Bruno fez um comentário esses dias, que a gente estava indo em algum lugar, de carro na rua, e ele falou, o tanto de terrenos, aqueles terrenos para construir prédios, que você vê em São Paulo, aviso ali, o terreno já está limpo, capinado, bonitinho, em breve, pronto para receber a construção. E é muito prédio. São Paulo não tem a infraestrutura para tanta gente assim. Fora a criminalidade, a segurança pública. Então, é o que a gente falou. O nosso dia a dia está um pouco afetado de fazer tudo que a gente gosta, coisas vibrantes, divertidas, porém, coisas simples, que é o que a gente gosta, temperando com viagens, né? Como a gente fazia antigamente no canal, aqui no canal. Está afetado por conta disso. Tem muita opção aqui, mas você não consegue ter acesso. Então, é uma espécie de limbo, não é? É uma espécie de limbo, você tem muita opção, mas você fica muito tenso para acessar essas opções. E aí você acaba, às vezes, pensando, será que vale a pena para ir naquela cafeteria lá, maravilhosa? Mas esse horário, por exemplo, à noite agora, a gente vê tanta coisa, pontos de São Paulo que tem... Tá acontecendo de tudo, né? A pessoa agora profissionalizou-se a questão de quebrar o vidro, rapidinho eles quebram o vidro e roubam o celular. Enfim, se você é de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, sabe como é. Você sabe que tem essas coisas, né? Porto Alegre também a gente tem recebido relatos e observado que tem aumentado bastante o crime em Porto Alegre, mas nada acho como São Paulo e Rio de Janeiro. Sei que tem cidades menos seguras do que São Paulo, algumas no Nordeste, né, também que tem um índice de crime alto, e isso afeta o dia a dia, gente, então a gente não consegue trazer o que a gente ama, né, realmente, esse conteúdo aqui. Foi o que nós dissemos, é provisório, por isso também não nos habituamos, a gente tenta se entregar, viver um momento, mas até por conta de tanta coisa que está acontecendo, né, essa semana mesmo a gente já foi até aproveitar, fazer as vacinas do Prince também, renovando. Tá começando, o start já foi dado, né? Apertou o botão, amor? Sim, já faz tempo. E vai ser o quê? Para mudar de São Paulo. E a gente já tinha falado, nossa intenção não é mais ficar no Brasil. A gente quer mudar e
Em breve vocês vão saber, a gente não gosta muito de fazer esse tipo de mistério, tá, gente? É mais por uma questão de proteção mesmo nossa, com os nossos planos, porque se a gente muda e tem que ficar aqui explicando sempre cada vírgula que a gente resolver mudar, a gente prefere deixar seguindo, né? Sim. Tranquilamente aqui nos bastidores. Se for o momento certo, vai ter um aquecimento, faremos, né? Mas será que, pessoal, eu acho que vocês vão gostar. Eu acho que vocês vão adorar o que vem por aí. Eu vou. Você vai, né? Principalmente eu, né? E você também. Bom... E o seu assunto, o nome do vídeo? Sobre o que os outros vão pensar. Eu falei um pouquinho a respeito, né, disso. E fica aí a reflexão para você que está vendo. Essa ideia também. Você está com vontade de mudar de profissão? Mudar de carreira, de cidade? E aí você fala, poxa, quando eu jogar essa decisão para minha família ou para alguns amigos, eu acho que eu vou receber mais críticas desanimadoras do que apoio. Realmente. O que você acha sobre isso? E eu sou especialista em mudar, não só as mudanças de lugar, né, de localização de morada, onde nós moramos, nós já mudamos várias vezes e temos aí mudanças chegando, né, mas ao longo da minha vida eu sempre passei por esses momentos de reviravolta. Vamos colocar aqui, quando eu era jovem, né, quando criança, talvez para quem não saiba, a maioria aqui do canal acredito que não saiba, eu toquei por muito tempo, era músico, né, e por muito tempo eu toquei. Comecei por volta de uns 15 anos, fiquei até uns 25, foram mais de 10 anos. Quando eu conheci ele tinha banda, ele era vocalista de uma banda, gente. Exatamente. Né? Então essa bela voz aqui. Mas eu lembro que, assim, eu amava tocar, né? Era o que me divertia, foi importante para mim ali na minha adolescência. Eu me soltei bastante, né? Aprendi pra caramba. E ali comecei a tocar com uns 15, quando eu cheguei com 17, 18 anos aproximadamente, eu decidi sair do meu trabalho. Mudei de carreira, sair do meu trabalho e me dedicar completamente à minha banda. Né? E foi curioso, né? Porque, poxa, algo que pega todo mundo de surpresa, né? Depois você você trancou a faculdade de jornalismo, né? Também depois. Para se dedicar mais. Nessa mesma época, na verdade. Nessa mesma época, eu, além de sair do meu trabalho, eu também saí da faculdade de jornalismo e fiquei me dedicando completamente à minha banda, né? E foi assim, foi muito bom, porque... E muito dedicado. Foi realmente muito dedicado. Sim, nesse período de aplicação ali, de dedicação, os frutos vieram, né? Porque realmente, quando você entra de coração em alguma coisa, as coisas acabam acontecendo. Então foi muito legal, porque as coisas realmente foram acontecendo, né? Sim. Não, eu tô... Pensei que você ia falar. Não. Então as coisas foram acontecendo ali, e foi muito gostoso um período da minha vida de mudança, e eu tô acostumado já a trazer essas mudanças na minha vida e para as pessoas que estão à minha volta, né? E a Aline entrou nesse barco aí também, né? Depois de um tempo, mesmo com a banda ativa, resolvi, né, começar o meu próprio negócio. Então, da mesma maneira, diferente do que as pessoas não entendiam, principalmente lá em 2005 para 2006, vamos colocar 2006, as pessoas não entendiam o que era, por exemplo, você trabalhar home office, trabalhar em casa. No Brasil não era muito difundida essa ideia. Não era nada, né? E você empreender, você criar o seu próprio negócio, o seu trabalho na internet naquela época. Fazer o seu salário, o seu próprio salário, era muito estranho, As pessoas não entendiam, né? Nem familiares. Nem familiares. As pessoas falavam, poxa, mas como assim, né? E quando eu ia fazer reunião, ia visitar clientes, 2006, 2007, ali no comecinho, o pessoal perguntava, poxa, você trabalha em casa? Como assim? Né? Era um escritório, né, bonitinho em casa. Exato. E, enfim, hoje em dia, tudo melhorou, cresceu, graças a Deus, inclusive, graças a Deus mesmo, gente, porque Bruno sempre teve uma relação com Deus, né? Sim. Mesmo no momento lá que ele estava afastado, ele ainda assim sentia, falava com Deus, e Deus sempre cuidou e prosperou o nosso negócio, graças a Deus. Deus sempre abençoou. Esse negócio, inclusive, graças a também muita persistência, a gente pode, por exemplo, mudar de cidade, mudar de país, entende? É muito gostoso, né? Uma liberdade. A liberdade, gente. Que a gente conquistou, mas a gente teve que passar por uma coisa. Por cima de o que os outros iriam pensar. Se a gente tivesse ficado nisso, a gente não teria o nosso negócio próprio. Sim, né? sim. O que os outros vão pensar, né? Às vezes, se eu fosse ouvir o que os outros vão querer, hoje eu não teria o meu próprio negócio, né? Poxa, você vai quebrar as regras, vai sair do habitual, do que todo mundo está acostumado. Do CLT. Assim, né? Do CLT. Como você não vai trabalhar de carteira assinada, tudo isso, enfim. Então, hoje eu não teria, graças a Deus, né? Com persistência, com fé, saúde que nos dá. Hoje nós levantamos sempre
justamente esse ponto, as bênçãos que Deus nos dá, e essa questão da liberdade, né, de trabalharmos em casa, trabalhar a partir de qualquer lugar, pela internet, é uma grande bênção de Deus que nós temos. Nosso casamento, nossa saúde, nosso trabalho, liberdade, todos são presentes de Deus, né? Gente, então, aqui, eu já vou me desculpar, porque eu sei que eu tô inquieta no vídeo. calor, né? É porque eu tô aqui com uma camiseta bem larga, 3 vezes meu tamanho, porque tá muito calor, eu não queria nada justo me pegando, e eu tô com muito calor. A gente não é adepto de ventilador, porque a gente sabe que não faz bem pra saúde, e a gente fechou as varandas, o Bruno falou isso no começo, né? Então tá quente, e eu, como eu falei no começo, não sou do calor, eu tô sofrendo aqui pra participar da live, eu quase não participava. Eu falei pra ele, não vou, amor, deixa eu quietinho aqui, mas ele falou, não, vamos participar comigo. Vem sofrer comigo, vem passar um calor ali, até aproveitando. Tô aqui assim, ó, mexendo no cabelo, amor, você vai ver no vídeo. Não tem problema, fica à vontade, é uma live aqui, super à vontade. Olha, eu não tô conseguindo ver coisa. Vou dar aqui boas-vindas agora a Cir Mendes. Olá, seja muito bem-vinda. E ela perguntou aqui, ó, falou, deixa eu me ver. Canadá? Olha, a gente pode adiantar que não é Canadá. Não é Canadá. A gente acha muito bacana a América do Norte, mas nunca foi nosso forte, né? Assim, nossa, querer ir para os Estados Unidos ou para o Canadá, mas são países maravilhosos. Sim. Com uma estrutura de vida, uma infraestrutura, assim, que outros países invejam, né? Antes de nós pensarmos em mudar para Portugal lá em 2015, nossos planos começaram em 2013, 2014. Antes disso, até eu cogitava Canadá, achava interessante o país, né? Por conta do frio, neve, tudo aquilo, né? Um país que tem bastante coisa para você conhecer, bastante natureza, mas hoje eu penso muito que é um país isolado, né, para se viver, apesar das belezas. A gente quer estar no outro canto do mundo que a gente tem acesso a outros tipos de coisas. Tipo Europa. Né? Então, mas assim... Não gosto de mistério, gente. Então a gente acaba tendo ali, estando central para viajar para outros lugares, que é nosso objetivo também, viajar bastante. Né? Então não é Canadá, mas bacana, foi um belo chute. Né? Eu cogitava no passado sim Canadá. Eu não. Não, porque eu sou mais assim, Europa, eu gosto mais da vibe, da cultura, mais europeia do que americanizada. Passeios culturais, né? E uma coisa que eu vou falar a gente tem planos também de ir para um lugar, ficar um tempinho ali, alguns meses, no máximo um ano, e depois talvez mudar de novo. Então, quando a gente anunciar, vai ser uma espécie de... Olha o que a gente está falando aqui, agora que eu me toquei. A gente está falando que vai mudar de São Paulo para um outro lugar e que esse lugar, a princípio, nesse momento que eu falo, não é a ideia de ser definitivo. A gente fica alguns meses e muda de novo. Tá vendo só? A gente ama mudar, gente. É muito divertido. Tem seus desafios, mas também é prazeroso, não é? Prazeroso? Sim, é uma delícia. É gostoso mudar. Frio na barriga, né? De lugares novos, coisas novas. Adoro. Eu amo também. Inclusive, assim, o meu estilo, né? O meu estilo de vida. A vida inteira ela foi assim, diferente. Eu sou uma pessoa inquieta, né? Foi difícil parar até sentado na escola. Ele era bem inquieto. Sempre hiperativo, desde pequeno. Adoro viajar, adoro seguir, assim, coisas diferentes do que a maioria das pessoas acabam seguindo, né? Então, como dessa breve pincelada aqui, né, da minha vida, da minha história, desde pequeno ali na adolescência, tendo banda, depois abrindo meu próprio negócio, sempre quebrei um pouquinho as regras, né, amor? Sim, tá sofrendo, coitado aqui. O calor aqui. Quer abrir um pouquinho? Ele abre um pouquinho. Não, vai sair entrar muito barulho. Porque aqui embaixo, gente, é mais ou menos uma avenida, um projeto de avenida, entendeu? Então passa bastante carro e moto buzinando, vai ficar um pouco desagradável esse som de fundo. Então, por conta dos prédios aqui, tem muito prédio aqui. Ignorem eu me mexendo, movimentando, me encostando e tudo mais aqui. Não tô conseguindo ver os comentários aqui, você consegue ver? Não sei porquê. Comentários? Como assim? Aqui, ó. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo ver os comentários aqui. Sai e entra de novo, é mais fácil. Vou sair. Vamos lá. Aqui. Vou voltando aqui para a live. Aí, agora eu consigo ver os comentários. Então, até novamente aí, bem-vindo Davi, bem-vindo Guaraci. As pessoas que foram entrando e saindo acabaram não comentando. Mais bacana, é bom sempre ter a presença de vocês, nos agradecemos de coração, é uma delícia.
A maior parte do público também é pego de surpresa, o pessoal assiste depois as lives, né? Porque o Bruno avisou no canal, no Instagram dele, aliás, 8 horas da noite, ele entrou e falou, 8h20 vou fazer live. Né? Corre aí, tipo, agora. Então, foi surpresa para todos, né? Na verdade, todas essas lives foram uma surpresa, então a maior parte do pessoal acaba assistindo depois, mas é legal que fica gravado, vocês podem assistir, reassistir, né? E vamos partir, gente, acho que pro término. Então, só para não parecer que ficou vago, então batendo um papinho, aparecendo, dando a cara, ainda estamos em São Paulo. Sim. Mudamos um pouquinho a varanda, tiramos a mesa que ficava aqui, ficou mais gostoso. Tem mais espaço aqui. As cadeirinhas viradas para frente. E o tema desse vídeo é esse, né? O que os outros vão pensar. E se você que está vendo esse vídeo agora, ou em outro momento, como a gente já vai deixar gravado, como a gente já falou, se você quiser comentar, se você já deixou de fazer alguma coisa, isso tem curiosidade. Eu sempre penso, nossa, como que é deixar, às vezes, de realizar uma coisa, de fazer algo, por medo do que os outros vão pensar? Porque esse medo aparecer é normal, né? Sim. Mas ele não pode te dominar, você não pode ceder a esse medo. O que os outros vão pensar, tipo de crítica, vão pensar que você é louco ou é louca, o que é? Então, comenta aqui, você já deixou de fazer algo por causa disso, porque ficou com medo do que os outros irão pensar? Ou também pode ser um outro comentário, se você estiver na contramão. Você fez mesmo assim, apesar do que os outros pensariam. E aí, nessa decisão, você hoje é feliz? Por exemplo, mudou de profissão, mudou de cidade, sei lá. Seguiu um sonho, né? Seguiu um grande sonho. Tem aquela frase que eu gosto bastante, que os sonhos são como planos que Deus planta no seu coração. Pedaços, né? Aliás, né? Pedaços de sonhos são uma forma de Deus plantar isso no seu coração, para você, como eu vou falar, para você realizar esse sonho um dia. É como se fossem pequenos quebra-cabeças, né? Sim. Que vão te dando pistas. Exatamente. E eu segui, né? Eu vejo que é muito gostoso seguir os sonhos. Tudo que o Bruno seguiu, né? Quando você segue aquele sonho, segue aquilo que você acredita, você vive uma vida muito mais completa e realizada. Você realmente se torna uma pessoa feliz. E eu fui muito feliz quando eu segui os meus sonhos. A vida tropeça, acerta, né? A vida faz parte disso, né? São sempre mais erros do que acertos, né? Mas é gostoso quando Deus te dá a coragem. Você segue a coragem no coração, fé, e você vai atrás daquilo que você acredita, daquilo que você quer. Então eu sempre encorajo a todos. Eu sou um cara desde pequeno conhecido como um sonhador. Eu sempre vou aí e falo para você, siga os seus sonhos, acredite, tenha fé, confie em Deus, né? Peça para que Deus guie os seus passos, te direcione, é muito importante, né? E vai em frente, sendo feliz. Isso é importante. E uma coisa importante que ele falou para a gente finalizar, aqui, teve uma pessoa que comentou, amor, o Davi Emanuel falou, fui pego de surpresa mesmo. Vi só pela notificação do YouTube. Ele é assim, ele resolveu fazer. Era para ele ter avisado um pouquinho mais cedo. Eu lembrei ele, amor, avisa lá no Instagram. Não fiz. Mas ele não fez e eu acabei também não fazendo. Se você me segue no meu Instagram, você vai ver lá eu avisando às 8 horas também. O Bruno resolveu fazer live e tal. E então, gente, é isso. Eu espero que vocês comentem aqui alguma coisa, se vocês se sentirem confortáveis, Sim, de que vocês deixaram de fazer, ou que vocês estão pensando em deixar, eu estou pensando em desistir de tal coisa, porque vai soar estranho para as pessoas, por exemplo, pedir as contas no trabalho e me organizar financeiramente para isso, né? Mas abrir um negócio, entendeu? Por exemplo, empreender, são coisas que realmente ainda hoje, dependendo da geração que a gente pega, ou do acesso à internet que a pessoa tem, às vezes a pessoa não tem tanto acesso à internet, ela estranha, né? São coisas que estranham, igual falar mudar de país. Como assim você vai sair da tua cidade, dos teus parentes? Gente, isso é um mandamento bíblico, hein? Saia da tua parentela, né? Sim. Não é isso? Não necessariamente do seu país, né? Mas às vezes é bom, é importante, é gostoso viver novas aventuras. Então, assim, vou deixar até o pessoal avisado já, fique preparado para ser pego de surpresa nessas lives aqui, sexta-feiras, outros dias, e por vezes a ideia e planos a gente fazer lives em diferentes ambientes, né? Imagina que divertido, assim. Eu tava lendo aqui o comentário, ó. Pode ler. A Guaraci Mendes, ela disse assim, deixei de fazer um negócio por ouvir uma amiga e irmã. Me arrependi muito, pois este bem valorizou absurdamente. Se tivesse seguido o meu instinto, estaria bem melhor financeiramente. Olha, eu tenho para mim uma opinião bem definida. Quando a gente segue algo por instinto, a gente está assumindo risco por nós mesmos. Então, se a gente errar,
foi a gente mesmo que errou. E isso eu acho muito melhor, é mais mérito errar por nós mesmos, porque errar é sempre ruim, tá? Mas você errar por você, do que você errar por ter ouvido os outros, principalmente quando você perde. Então você deixa de ter uma experiência de vida, deixa de ganhar um valor financeiro, porque você ouviu o outro. Isso é para mim horrível, porque eu sempre falo para você, né, amor? Olha, se eu for errar, se a gente for fazer alguma coisa, for tentar alguma coisa e não der certo, pelo menos foi a gente que decidiu. Agora, deixar de viver uma vida, um negócio, qualquer coisa, um amor, porque os outros não concordam. Claro que é importante, às vezes, a gente dar um pouco de atenção ao que estão falando. Pode ser um aviso, você pode ficar, talvez, mais preparada. Às vezes, as críticas dos outros têm que servir só como preparo. Você tirar mais pedras do caminho, entendeu? Antes de fato, executar a ideia. Mas nunca para bloquear, né? É a sensação de você estar vivendo a sua vida, não vivendo a vida dos outros. Sim. Ou deixando os outros direcionar, porque muitas vezes as críticas, né, as pessoas acabam querendo, às vezes, até para te proteger, elas dão conselhos, né, dão opiniões, mas às vezes é o medo da pessoa, a pessoa reflete o medo dela em você. Ela projeta, né? Projeta, né? Então isso é bem ruim, quando a pessoa projeta e você... Sim, e a gente tem que aprender, às vezes, a entender que o outro está projetando, nem sempre é por maldade. Ele está projetando o medo dele em você, então você tem que separar, falar, opa, esse medo não é meu, eu entendo, obrigada pela sua sugestão, mas esse medo não é meu, eu não tenho medo disso. Mas e se der tudo errado? Eu acredito muito que, dependendo da questão que é, se der tudo errado, mas mesmo assim, às vezes, já deu certo. Por quê? Porque você vai tirar lições muito grandiosas daqui. Aprendizados, né? Quantos erros que eu tive na vida, que eu aprendi bastante. E eu sempre agradeço a Deus, dou glória a Deus, até pelos erros, pelas falhas, problemas que eu passei. Porque ele via que na época não estava, por exemplo, preparado para receber. Não estava preparado para receber. Para lidar com as coisas. Aqui a gente quer tudo no nosso momento, no nosso tempo, e às vezes nós não merecemos algo que não estamos preparados e... Que vai ser muito, às vezes, pior, né? do que uma coisa boa. Por exemplo, pessoas que, às vezes, chegam no meu Instagram, né, perguntando alguma coisa relacionada à mudança de país, e eu vejo que a pessoa fala, eu tenho medo de mudar. Eu acho o seguinte, se precaveja, se proteja, mas faça. Porque se der errado, já deu certo pela experiência. E, principalmente, aquele medo, né, aquela coisa que assusta, assustadora. Você chegar na velhice, ali, com a sua vidinha, e falar, poxa, eu deveria ter sido um pouquinho mais ousado, ter tido um pouquinho mais de coragem de fazer aquelas coisas que eu sonhava, aquilo que queimava no meu coração, sabe? Ó, eu vi aqui que o Davi Emanuel falou assim, ele mudou de cidade, da região metropolitana do Rio de Janeiro para uma mais no interior. De início, ele sentiu muita diferença, mas ele disse que hoje está acostumado. E está tentando ter coragem para mudar para outra cidade quando casar. Mudar de novo, legal. Coragem. Qual cidade, Davi? Você mudou do Rio de Janeiro, né? Qual cidade, Davi? E coragem, tranquilo. Se não der certo, pensa sempre assim, eu posso voltar para que eu estava antes. Exato. Né? Você pode voltar, não tem problema. Sim. Você passa pela situação e tira o aprendizado e volta. Tranquilo. E vai tocando a vida. A gente com coragem, né? Com coragem. Recentemente, aquela acho que foi stories, né? Falando sobre a sua vida atual, sobre o seu eu de hoje. Você pensar vou colocar com o Bruno de 8 anos, ou o Bruno de 80 anos, mas vamos pegar o Bruno de 8 anos, quais eram os sonhos que o Bruno de 8 anos tinha? Se o Bruno de 8 anos olhasse para a minha vida hoje, né? O que ele falaria? Ele fala, poxa, Bruno, você está realizando todos os sonhos, objetivos, será? Será? Um de 80 anos, ele vai olhar para mim e falar, se arrepender? Um de 80 anos falaria assim, pro Bruno de 8, calma, vai dar tudo certo. Vai dar né? Você ainda tem tempo, né? Você ainda tem tempo, vai dar tudo certo. Exato, mas eu penso muitas vezes em não decepcionar o Bruninho lá de 8 anos, que sempre foi muito sonhador, cheio de energia, né? Alegre, feliz, e é assim que eu quero ser hoje e seguir os meus próximos anos de vida, se Deus quiser, com muita alegria, coragem, fé. E, assim, limitando de uma forma gentil e educada, mas limitando muito o acesso de o que os outros vão pensar na nossa cabeça. Não deixe essa pergunta entrar muito profundamente na sua cabeça. Deixe entrar apenas para aquilo que pode te proteger. Por exemplo, alguém está falando, não faça essa viagem, é perigoso, estão falando coisas. Você pode se proteger mais, você pode ter mecanismos de proteção, mas não deixe de fazer. Não deixe o medo do outro refletir em você, porque no final da sua vida é você com você mesmo. Isso. Não é?
Exato. Não é viver de forma imprudente, né? Sim. Ouvindo bons conselhos, né? Por vezes é interessante, né? Mas Sim. não deixar de realizar, né? Principalmente grandes coisas, né? Que realmente você às vezes plantou no seu coração e que vai ter significado para você, para sua vida, para o seu futuro, né? Então, é assim que nós vivemos, né? Sempre pedindo a Deus orientação. Ó, o Davi mandou aqui. Mudei de São Gonçalo para São Pedro da Aldeia. Não conhecemos essa cidade. São Pedro da Aldeia, não conheço. Fica onde no Rio de Janeiro? São Gonçalo, eu já ouvi. É parte serrana? Não. A parte serrana do Rio de Janeiro é bem bonita, né? A parte serrana é muito bonita. Estávamos próximos, inclusive, da parte serrana do Rio, que era quando estávamos em Campos de Jordão, é verdade. Ali pertinho do Rio, pertinho de Minas Gerais. Região dos Lagos, ele disse. Região dos Lagos é mais para o norte, né? Muito bonito, né? Bem bonito ali. Região dos Lagos, então você tem um mar aí, né? Perto de Cabo Frio, é isso? Será parte? Que é? Perto de Cabo Frio, você falou? Isso, região dos Lagos é né? Cabo Frio. Bom, tem muita praia bonita. O Bruno quer encerrar para não segurar vocês, para não ficar tão longo assim, até para outras pessoas quando forem assistir também. A gente também está um pouco ansioso, porque agora a gente vai, depois de um dia bem longo, cheio de trabalho, né? Muito quente, fez 30, 32 graus hoje, gente. A gente vai comer uns cookies, que eu tô vendo ali. Que a gente encomendou. Acabou de chegar, o iFood acabou de entregar um pouquinho antes da gente começar a live. E assistir uma série. Vamos. Antes eu vou ter que tomar um banho frio de 20 minutos, né? O que você acha? Sim. Talvez a gente tome um banho bem frio para baixar a temperatura do corpo. E aí assistir uma série, comer uns cookies, né? Aproveitar o fim de semana. Sim. Né? Então, novamente, um papo muito gostoso. Bem gostoso. É uma delícia estar aqui em família com a Aline. O Princinho está aqui embaixo, né? O Prince está aqui dormindo aqui, ó. Tá sempre com a gente, né? E já com mais de 13 anos, gente, tem que passou rápido. Mas é uma delícia nessas lives, então vamos trazendo na surpresa, tentar avisar vocês, né? Para não. Ele vai esquecer. Assim. Já avisar bem antes, assim, um dia antes, ele vai esquecer. Um último comentário. O Davi comentou aqui, você acertou, ó. Região dos Lagos, ele falou, sim, cercado de mares, vários, cercado de mares, e faz divisa com Cabo Frio, ele falou. Ah, legal, bacana, região muito bonita, e que, saudades do mar nós estamos. Morar na região de mar, da praia, não tem preço, não tem o que falar, é muito gostoso e estamos com saudades. Então, saudades. É isso, novamente, Deus abençoe vocês, uma excelente sexta-feira, bom fim de semana. Obrigado pela presença e até a próxima live, né? Sim, vai ficar salva, ele vai arrumar essa live, essa thumb esquisita vai sair, vai entrar uma bonitinha. Quando você estiver vendo esse vídeo já gravado, salvo aqui, já vai estar com a thumb, com o título, tudo bonitinho, né? É isso aí. Certo? Então, gente, tchau. Até a próxima live, até o próximo vídeo. E muito obrigada aí, Davi, Guaraci. a Guaraci, todas as pessoas que participaram e que já deixaram comentário aqui. E já agradeço antecipadamente também você, quando estiver vendo esse vídeo, que deixar um comentário aí, se quiser. A gente vai adorar ler e responder. Isso aí. Né? Combinado. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Eu vou pros cookies. Vamos comer cookies agora. E banho.